Vocês viram que o Lula foi para o Sul, teve confusão em Bagé, né? Teve confusão em Santa Maria. Terra dos meus pais. Terra dos pais de Maiara. Ou seja, tinha gente da Maiara lá. Mal cruz com a Maiara. A família é grande, vou saber, né? Mal cruz com a Maiara, os parentes da Maiara lá, me Não, hostilizando. presidente, claro que não. Eu sei o que escrevo no meu blog e falo em toda parte. Quando membros do MST, o movimento de João Pedro Stedley, fecham estradas e impedem o direito constitucional de ir e vir. Eu chamo, Valio Bene, de fascistoides. Eu sei, Maiara, o que eu escrevo neste blog, no meu blog, e falo em toda parte, quando membros do MTST, o movimento Guilherme Boulos, queimam pneus nas ruas e impedem o direito constitucional de ir e vir. Eu os chamo de fascistoides. Como eu não sou do tipo de canalha que emprega um peso e duas medidas a depender da ideologia de quem agride a Constituição, eu não hesito em chamar de fascistoides aqueles que resolveram bloquear estradas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para impedir o livre trânsito dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, na chamada caravana pelo sul do país. Uma prática autoritária, violenta, intolerante, não se torna aceitável porque é praticada contra alguém que considera um adversário. Aplaudir esse tipo de coisa é tarefa para esses porcos e essas porcas que ficam roncando e fuçando nas redes sociais, disfarçados muitas vezes de jornalistas. Eis o mal a que conduzem o extremismo, a estupidez e a vigarice ideológica. Sim, os petistas protestaram e fazem muito bem. Na Universidade Federal de Santa Maria, cenas de selvageria se repetiram com antipetistas, consta que identificados com Jair Bolsonaro, entrando em confronto com militantes petistas, em especial do MST. Em vez de palavras, paus, pedra, chicote e porrada. Olhem aí o que essa gente quer para o Brasil. Na democracia, o meu argumento é este aqui, ó, uma caneta. Não precisa ser chique como essa, pode ser outra qualquer. Isso eu faço só para provocar. Só para provocar os idiotas. Não precisa ser chique, cara, como essa. Pode ser uma caneta qualquer. Pode ser uma caneta Bic. Por que você não usa Bic? Porque Bic não tem dono, todo mundo pega Bic. É verdade. Bic, a pessoa fala, uma Bic, e leva embora. Aí morde a ponta. Morde a ponta, fica todo ruído. Nojento. Né? É, meio nojento, fica com baba, fica com bactéria. Depois, outra hora eu vou te contar o segredo para não roubarem sua Bic. Passar o quê? Não, tinha na escola a gente botava um nomezinho dentro daquela coisinha de... Não, eu coloco, sabe o quê? Propriedade de Johnny Saad. Ninguém leva. Ah, isso aqui na Band, né? Isso aqui na Band. Fora da Band não pode não funcionar. Não, por aqui esses não passarão. Aqui não receberão sinal verde. Aqui não contarão com uma miserável palavra de simpatia. Eu não sou esses porcos e essas porcas que ficam roncando e fuçando na internet, comendo lavagem e vomitando. Aqui não vão ter aplauso de ninguém, porque eu não aplaudi o MST quando faz isso, eu não aplaudo o MTST quando faz isso. E de resto, isso tem teoria política, como quase tudo. Isso tem teoria política. Agora, por óbvio, eu não seria eu se não falasse o que eu vou falar agora. Na quinta-feira, dia 8, um grupo de manifestantes do MST bloqueou. Meu amor, tá bloqueado, Um grupo de manifestantes do MST bloqueou uma unidade fabril da Riachuelo, em Natal, que pertence ao empresário Flávio Rocha, que tenta viabilizar sua candidatura à presidência da República. Em vídeo, ele reagiu e com razão. Chamou os agressores de terroristas e vagabundos. E afirmou que não vai se deixar intimidar. Miguel Rosseto, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, próximo do MST, provável candidato do PT ao governo do Estado, no caso do Rio Grande do Sul, estava presente às agressões de que os petistas foram vítimas em Santa Maria. É uma das pessoas que protestaram contra a agressão ao direito constitucional de Lula, de Dilma e dos demais petistas presentes na caravana. É uma pena, no entanto, que nem ele, né, Rosseto, nem algum outro petista tenha protestado contra o bloqueio à unidade do grupo empresarial liderado por Rocha.
Quando o movimento ligado ao PT invade propriedades, depreda suas instalações, isso já aconteceu, cerceia o direito de ir e vir. E o partido PT silencia. Ora, quando faz, significa que está escolhendo e endossando o método. Ou não? Quando o PT fica quieto, quando o MST invade propriedade, depreda a propriedade, bloqueia a propriedade, o PT não está endossando o que aconteceu com o PT em Santa Maria? Ou isso só é justo quando o PT faz contra os outros? Mas calma que eu não acabei ainda. Quando a extrema-direita faz o que faz no Rio Grande do Sul, e quando movimentos ditos liberais, que endossaram as justas e corretas palavras de Rocha contra o MST, aplaudem a óbvia agressão à Constituição em Bagé e Santa Maria, não há escapatória. Também estes, embora adversários ideológicos dos ditos sem terra, aqueles se igualam nos métodos. Eu tenho aquela que eu considero, presta atenção aqui, agora não vou falar de teoria política. E você vai entender, porque quem ronca e fuça não quer saber disso. Eu tenho aquela que eu considero, modestamente, né? E é minha, tá? Antes que alguém diga, porque tem gente aí que vai dar palestra com frases minhas, eu acho uma chata, um absurdo. Aquela que eu considero a melhor releitura de algo, Valeu Bene, que o Maquiavel não escreveu. Momento cultural. Qual é a minha releitura? Os meios qualificam os fins. Os meios que você escolhe qualificam os fins, não importa qual seja. E o que Maquiavel nunca escreveu? Justamente que os fins justificam os meios. Ah, mas ele escreveu isso do Príncipe. Não escreveu. Não escreveu. Eu cansei de ver professor universitário falar esta merda. Sabe por que fala? Porque não leu o Príncipe de Maquiavel. Não leu. O que o Maquiavel diz num dado momento em sentido crítico ao povo é que o povo não pergunta os meios a que recorre o príncipe quando este povo gosta do resultado. Né? Ele faz um registro. Ele faz com isso uma advertência ao príncipe, mas ele não defende, não há uma defesa nem implícita, tácita, de que faça o que for possível desde que o fim seja bacana. Quem fala isso é tarado, não é Maquiavel. Quem fala isso é gente que justifica a morte, não Maquiavel. Quem falaria isso é Mao Tse-tung, que matou 70 milhões para construir o novo homem na China. Quem adotaria essa frase seria Stalin, que matou 25 milhões para consolidar a sua versão do socialismo. Né? Quem falaria isso? Pol Pot, que matou 3 milhões no Camboja. Esse sim. Os fascistas, os nazistas poderiam falar isso e falariam com certeza absoluta. Os fascistas, o Maquiavel não falou. E, obviamente, os democratas não podem pensar isso, mas comunista pensa isso. Entender que os meios qualificam os fins significa incorporar um conjunto de práticas restritivas à ação política que jamais permitirá que se chegue ao vale-tudo. Olha aqui, quando eu deixei as hostes do petismo há 34 anos, é muito pouco tempo lá, eu fiz justamente porque considerava, e considero ainda, que a legenda faz a leitura pervertida de Maquiavel. E pouco importa se tem como referência aquilo que o pensador não escreveu, mas que acabou se popularizando. E, por óbvio, não seria eu a endossar as mesmas práticas desta feita contra o PT. A vida não é um filme de Tarantino, diante do qual as pessoas podem roer as unhas de satisfação, vendo a justiça a ferro e fogo sendo feita por bastardos inglórios. Ainda que isso se situe apenas no terreno da imaginação. Quem assistiu Bastardos Inglórios sabe, há um esquadrão de judeus, isso não existiu na história, que vai à caça dos nazistas e submete os nazistas às técnicas mais bárbaras.
de tortura e morte. E quem está assistindo fala assim, aí, bem feito, nazista, prova, prova. Não penso que esse sentimento é bonito, não. Por mais horroroso que tenha sido o que eles fizeram. Né? Mas o Tarantino vai lá e mexe com esse lado. O ambiente político brasileiro está intoxicado por pistoleiros morais. Eu sugiro aos dois lados, porque a direita e a esquerda é tudo de uma ignorância tão brutal, mas tão brutal. Essa semana eu conversava com um amigo, eu fui militante trotskista, eu fui da Libilu, quem não sabe. A essa altura tem bobo que eu falei, não, você sabia. Não, como se estivesse descobrindo alguma coisa que eu mesmo não tivesse contado. A Libilu tinha lá seu lado interessante, éramos todos muito jovens e havia uma espécie assim de concorrência para saber quem tinha lido mais. Quem tinha estudado mais, inclusive os textos do Trotsky. Tinha que saber, tem um livrinho do Trotsky de referência, chama Programa de Transição, você tem que saber aquilo de cor. Tinha que ler. Hoje esses bananas não leem nada. Nada. O livro de Bolsonaro, por exemplo, é um fuzil. Aquele com o qual o filho dele faz vídeo. O livro dos esquerdistas é ficar berrando na rua contra não sei o que, não sei o que lá, não sabe nada, e às vezes a violência, e às vezes não, e com frequência a violência também, aquela empregada pelo MST e MTST. Ninguém lê merda nenhuma. Bando de ignorantes, bando de idiotas. E eu sugiro aos dois lados que leiam um texto de Trotsky. Momento cultural. Chamado A Nossa Moral e a Deles. Não para adotar a lição que lá vai, viu, Mayara? Porque é um horror o que lá vai. Mas para constatar que os dois lados dessa peleja usam a truculência adversária para justificar a própria truculência. Né? O Trotsky, aqui vale a pena eu ler um trecho, não, o trecho é muito longo. Vejam lá no meu blog. O negócio é o seguinte, eu publico no meu blog um trecho deste texto do Trotsky, em que ele, voglio bene, justifica a violência, qualquer que seja, desde que o objetivo seja a revolução. Né? Isso é explícito no texto. Né? Olha, eu tinha 15 anos quando eu li aquele troço pela primeira vez e eu considerei ser um primor de objetividade e realismo. Porque quando você é militante, você fala, sem realismo não faremos a revolução. Aos 19, eu me perguntava que estupidez me levaram a gostar daquilo. E como vocês podem constatar lá, vejam lá no blog, o próprio Trotsky faz esta leitura pervertida que eu falei de Maquiavel, do fim justificando os meios. Aí ele pergunta, naquele trecho, está falando inclusive sobre a Guerra Civil Espanhola, o fim é o socialismo? O fim é a revolução? O fim é nos livrarmos do fascismo? Se o fim for esse, infelizmente, teremos de lidar com a morte de crianças, de velhos, de não sei o quê. Hã? Então você se pergunte aí, especialmente aqueles que me criticam, porque, o Reinaldo fica dando uma de legalista. Vocês se perguntem se qualquer meio é válido contra o adversário. Se a sua resposta for, é porque o meu adversário vai usar os mesmos meios, você é um tarado como ele. Aí você tem que decidir o que você quer ser. Você tem que decidir se você quer investir na civilização ou na barbárie. Se você quer investir na civilização, você tem que investir na democracia, nas regras do jogo. Se você está num período de guerra civil, se você está enfrentando uma ditadura, aí as regras podem ser outras. Mas cuidado. Se você decidir explodir uma estação de trem, matando inocentes, só para desestabilizar um regime autoritário, você não é diferente do autoritário que você está querendo derrubar. Você é igual. Você, como ele, faz jogo com a vida humana. Foi para construir um novo homem, que é uma máxima do socialismo,
que o Mao Tse-tung, insisto, matou 70 milhões de pessoas na China. Um imbecil hoje poderia dizer, mas nos últimos 20 anos a China tirou 400 milhões da miséria. Vai ver que matar aqueles 70 milhões foi um preço a pagar. Precisa ver se não havia outro caminho que não fosse o massacre. Porque quando se quer justificar o massacre, qualquer coisa pode. Repudia a violência dos dois lados. O Reinaldo agora quer ser um isento. Não, eu não sou isento. Não, eu tenho lado. Meu lado é o da democracia. Meu lado é do Estado de Direito. E vocês sabem que eu enfrento esse debate com coragem. E me custa caro, às vezes. Já me custou. Mas não vou abrir mão disso, não. Fascistas aqui não passarão. Turn down for what?